En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Circuito Brasil, programa de todas as sextas-feiras, numa parceria da TX Plus com o InfoHelp. Como eu disse, uma vez por semana você vai acompanhar aqui conosco toda a evolução dos assuntos relacionados à ciência, tecnologia e inovação no Brasil e no Cone Sul. E hoje nós vamos conversar sobre a regulamentação das redes sociais. O fim, seria isso o fim da internet como um território livre? Para conversar com a gente hoje, vou trazer um especialista, um dos grandes ativos da tecnologia brasileira, o professor William Magalhães. A gente volta em 3 minutinhos. Recentemente, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou junto à Unesco, que é um dos organismos das Nações Unidas, uma ideia de regulamentação das redes sociais. Ele já vinha prometendo isso durante a campanha eleitoral, com o pretexto de combater os discursos de ódio, as fake news, enfim, para tornar a internet, digamos, um território mais civilizado. Mas será que isso realmente é possível? Outras vozes se somaram ao presidente brasileiro. Vários países europeus defendem a mesma coisa. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também anunciou que o seu governo irá trabalhar para combater as fake news e também o que ele chama de ataque à democracia em todo o mundo. Bom, para conversar um pouquinho sobre isso, eu convidei o professor William Magalhães, que é especialista em tecnologia da informação, como desenvolvedor de produtos, inclusive. Professor, tudo bem? Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que você está avaliando, William, essa questão toda, essa discussão toda em torno da regulamentação ou não das redes sociais? Perfeito, obrigado, Marcelo, pelo convite, por estar aqui com você, discutindo esse assunto tão importante. E, bom, eu vejo com um olhar positivo, eu acredito que sim, eu acho que é necessário esse olhar, né, mais a fundo do que acontece nas redes sociais, contanto que a gente consiga fazer um equilíbrio, né, para que não chegue a um extremo de censura, né, mas também que não chegue a um outro extremo de liberdade para que você puder falar o que quiser. Bom, você acha que o Brasil hoje tem condições de liderar essa discussão? Porque eu lembro, William, por exemplo, que em 2013, quando nós tivemos a revelação dos casos de espionagem pelos Estados Unidos, revelado pelo Edward Snowden, né, se prometeu muita coisa em termos de defesa cibernética, enfim, da proteção dos dados mais sensíveis. Tivemos, inclusive, a aprovação no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados. Será que hoje o Brasil já não dispõe de instrumentos, de ferramentas capazes já de filtrar o que realmente é publicado nas redes sociais, separando o que é notícia falsa daquilo que é realmente uma informação importante? Sim, concordo. Acredito sim que o Brasil hoje tem uma posição de diferenciar, né, o que é compartilhado como notícia falsa com o que é compartilhado como notícia verdadeira. Um caso bem recente que aconteceu ainda essa semana foi o caso da atriz Regina Duarte, que o Instagram aplicou uma punição ao perfil desta atriz. Então, qualquer perfil hoje que você for no Instagram e pedir para seguir, você basta clicar no botão seguir e você começará a seguir aquela pessoa. No entanto, um perfil muito particular é o perfil da atriz Regina Duarte, que veio compartilhando fake news nos últimos tempos e o Instagram entendeu que ela veio compartilhando, o Instagram filtrou esses compartilhamentos da atriz, e hoje, se você for no perfil desta atriz e pedir para segui-la, você vai ser surpreendido com uma mensagenzinha de certeza. Você tem certeza que deseja seguir esta pessoa porque ela compartilhou fake news nos últimos tempos. Então, o Instagram, como política ali de avisar aos seguidores para seguir esta atriz, o Instagram está dizendo que, olha, esta pessoa deste perfil compartilha notícias falsas. Tem certeza que deseja prosseguir? Eu achei isso uma
uma revolução, porque é algo novo dentro da plataforma do Instagram, né? E é uma medida contra, né, essa divulgação de notícias falsas. Pois me parece que essa decisão mostra um pouco de equilíbrio, né, William? Porque ela não te censura, não veta que você siga determinados perfis, mas ela te alerta, né, naquilo que o algoritmo entende que a pessoa está fazendo dentro daquele perfil, deixando a decisão, inclusive, de seguir ou não seguir para o usuário, né? Agora, quando se trata, por exemplo, de uma decisão governamental, a gente não está aí flertando com a censura, por exemplo, de que determinadas críticas que são feitas a governos venham ser colocadas, né, como desinformação ou colocadas como notícias falsas propriamente dito, ou seja, cerceando o direito das pessoas de terem uma opinião? Exatamente. Algo que acontece nas redes sociais, quando algo é filtrado como notícia falsa, geralmente, em contrapartida, o próprio aplicativo, a própria plataforma já te dá a notícia verdadeira. Ele fala, olha, nós filtramos que essa notícia é notícia falsa e a verdade você encontra neste link, né? Então, geralmente, existe um fundamento, né? Existe uma fonte onde a notícia original foi propagada, e aí o filtro consegue, né, contradizer esta divulgação da notícia incorreta, da notícia falsa, dando ali a fonte da notícia verdadeira. Pois é, e como é que você vê, por exemplo, na Europa hoje, né? Porque essa é uma discussão que também está aí muito em voga, né? Eu acompanho, por exemplo, todo o processo aí da União Europeia, com a ascensão de governos considerados pela União Europeia de extrema-direita, e que, segundo as autoridades europeias, né, os principais comissários europeus, esses governos têm ascendido justamente por conta das notícias falsas, por conta de desinformação. Mas será que é isso mesmo? Será que a Europa hoje ela também não está, digamos, pisando na bola com relação às expectativas que o cidadão europeu tem em relação ao bloco como um todo, né? Seja por qualidade de vida, situação econômica, o desemprego, que faz com que determinados discursos tenham um eco muito maior? Olha, é uma questão que, como que a gente pode colocar? A Europa, alguns países aqui da Europa, né, já vem tomando ação em relação a isso desde muito antes. Então, por exemplo, hoje, se eu não me engano, no Brasil, a plataforma ela não é responsabilizada para, por exemplo, fornecer dados sensíveis para a justiça, né? A plataforma ela não é responsabilizada por este ato. Porém, aqui na Europa, na Alemanha, inclusive, em 2011, tem uma lei que chama Lei de Imposição do Direito nas Redes de Comunicação, né? Que é conhecida como a Lei do Facebook. E o que acontece com essa lei? Para combater esse discurso de ódio nas redes sociais, o que acontece? Além da obrigação da plataforma ser obrigada, né, a remover um conteúdo em até 24 horas, conteúdos ilegais como pornografia e notícias falsas, por exemplo, o que acontece? Todas essas publicações removidas devem ser reportadas à polícia alemã para que a polícia alemã investigue. Então, olha que interessante, é uma parceria entre a plataforma e a polícia, para que caso você, né, propague discursos de ódio, a plataforma removerá esse seu discurso de ódio e encaminhará para a polícia, para que a polícia investigue o seu perfil. No caso alemão, inclusive, vale a gente colocar aqui, apologia ao nazismo é crime, né? Exatamente. Portanto, se você usar as redes sociais para fazer propaganda do nazismo, fazer apologia do nazismo, isso já é configurado um crime. E aí você entrou aí, William, numa outra questão que eu acho que é interessante a gente abordar, que é a responsabilidade das plataformas, né? Ou seja, hoje a gente sabe que há uma invasão completa, né, da nossa intimidade, da nossa privacidade, por qualquer coisa que a gente faça na internet, né? Se você falar alguma palavra, imediatamente começa a aparecer, né, nos seus perfis, nas páginas que você visita, coisas relacionadas com aquilo que você falou. Você acredita, como desenvolvedor, inclusive, de produtos, que essas grandes empresas, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, eles têm condições de desenvolver algoritmos que permitam, ou melhor, que não permitam de imediato a publicação de determinadas coisas,
Porque a gente fala de notícias falsas, mas o que se vê, por exemplo, na internet, o Daesh, né, o Estado Islâmico, publica, né, faz adoctrinamento para o terrorismo islâmico usando a internet. Isso é crime, enfim, né, recrutamento de pessoas, de jovens para ingressarem em forças irregulares, guerrilhas, narco-guerrilhas, organizações terroristas. Ou seja, tu acredita que caminha para isso, para que as empresas, as plataformas avancem para evitar que esse público tenha esse acesso como tem tido hoje, tão livre? Acredito que esse é o grande desafio, Marcelo, da tecnologia, né? De você desenvolver um algoritmo capaz de conseguir bloquear uma notícia falsa instantaneamente, para que ela nem chegue a ir ao ar, né? Porque quando você tem quando você consegue espalhar uma notícia falsa, nem que seja por segundos ou minutos, outras pessoas, né, tiram a captura da tela, outras pessoas, os seguidores, né, as multidões, elas espalham aquilo. Então isso é muito complicado, porque eu acredito que hoje a gente não tem esse algoritmo instantâneo que proíba no ato, né, que remova, que nem deixe, na verdade, essa publicação ir ao ar. Mas eu acredito que esse seja o grande desafio. E a chegada do Elon Musk ao Twitter, né, provocou uma certa revolução, né, William? Porque principalmente a gente que vive no Brasil, mas na Europa a gente vê isso também, em um ambiente de extrema polarização, alguns perfis foram simplesmente excluídos, né? Eu acho que o caso mais emblemático foi do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mesmo tempo em que ditadores, né, como Nicolás Maduro na Venezuela, Díaz-Canel em Cuba, entre outros, né, mantêm seus perfis intactos na mesma rede. Aí já é uma questão que sai um pouco dessa coisa do algoritmo, da tecnologia, e entra na seara política, né? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas aí na hora de avaliar quem pode e quem não pode estar na rede. Exatamente, aí a gente entra no monopólio do CEO da empresa, né? Então, na verdade, é uma análise muito pessoal do que ele vê, né, nesses perfis. A gente não tem... eu acredito que não tenha como a gente considerar uma democracia em relação aos perfis que ele decide, né, banir ou excluir da plataforma do Twitter. E a questão da checagem, William, né? Nos últimos anos ganhou muita relevância as agências de checagem de notícias, né? Aqui no Brasil, inclusive, se pergunta às vezes, né? E quem checa a agência de checagem, né? Porque, por exemplo, recentemente o presidente Lula fez um discurso no Palácio do Planalto falando que em 2022 o Brasil não cresceu absolutamente nada e que a Petrobras estava totalmente quebrada, quando os números, inclusive, de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, mostram exatamente o contrário. O Brasil cresceu mais do que a China no ano passado e a Petrobras está com um lucro de quase 200 bilhões. O que o Lula disse é uma desinformação, é apenas retórica ideológica, é uma notícia falsa. Como combater ou como neutralizar, por exemplo, se trata de um chefe de Estado, ele fala num discurso provavelmente para sua torcida. Isso é algo complicado, porque a distorção da verdade, né, ela pode vir de qualquer pessoa, né? E pode vir tanto do chefe de Estado, pode vir de uma pessoa que... pode vir de um âmbito religioso, pode vir de qualquer tipo de âmbito, né? Agora, a partir do momento que você diz você diz uma informação e né, como por exemplo o caso da Petrobras, né, você consegue comprovar por A mais B que é errado, que existem dados que corroboram com o inverso do que foi dito, trata-se de uma notícia falsa, né? Trata-se de uma inverdade, né? Não importa de quem venha, né, essa afirmação. Então, sim, e aí é complicado como que a gente consegue colocar dentro dessas empresas que checam se a notícia é verdadeira ou não, para que a gente não consiga ter ali uma ideologia política dentro dela, para que de fato a gente consiga apenas corroborar com dados. Eu acredito que dados você não consegue desmentir. Se você tem dados de fontes confiáveis, você consegue desmentir ou comprovar qualquer afirmação que seja feita. E tem aquele velho ditado também, né, William? Contra fatos não há argumentos, né?
Ou seja, se Exatamente. a empresa, no caso da Petrobras, se ela está distribuindo dividendos bilionários, isso está sendo criticado, inclusive pelo atual governo, sendo criticado pela sua base dentro do Congresso, é um dado contundente de que quebrada a empresa não está. Se tivesse, ninguém estava recebendo dividendos, né? Exato. E uma outra coisa que eu queria ver com você também, que vai um pouco nessa linha, né? Ganhou muita relevância também nos últimos tempos, a coisa do Ministério da Verdade, né? Ou seja, aquela coisa de Orson Welles, né? 1984, o Grande Irmão. Ou seja, estão criando dentro da estrutura de governo, até das instituições, né? A gente vê isso no Poder Judiciário, vê isso dentro do Congresso Nacional também, aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, essa coisa de criar núcleos, grupos ou estruturas para classificar o que é e o que não é verdade, o que pode e o que não pode. A gente não está aí correndo um sério risco de entrar numa toada autoritária, né, de deixar de entender que muita coisa que se publica nas redes sociais traduz aquela antiga conversa de bar, né, que se tinha, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, depois do Maracanã lotado, uma goleada do Vasco contra o Flamengo. Ou seja, parece um pouco isso, né? E aí a gente, poxa, peraí, daqui a pouco ninguém vai poder falar absolutamente mais nada, se quer fazer um comentário, porque a gente está sendo patrulhado, a gente está sendo policiado. Há algo muito estranho quando é mencionado núcleos de verdade, porque a verdade só existe uma, né? Então, quando você começa a falar núcleos de verdade, já começam a entender que para um grupo a verdade existirá e para outro grupo aquela verdade não vai ser verdade. Então, isso já começa a entrar em conflito com a verdade. Então, assim, eu acho que a única maneira da gente comprovar a verdade é com dados, né? Então, tem um ditado que diz que a pessoa a pessoa que inventou esse ditado diz que só acredita em duas coisas, em Deus e em dados. Então, a única maneira de você comprovar é com dados. Então, quando a gente fala na criação de núcleos de verdade, fica, por exemplo, então quer dizer que o núcleo da verdade da bancada evangélica terá a verdade na visão deles, e o núcleo da verdade, né, do pessoal, por exemplo, católico, terá a verdade na visão deles, e aí a gente começa a entrar nessa confusão de o que no fim é verdade, então. Exatamente. Na China, né, tem um ditado famoso que diz assim: existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Exato, né? Exato. E aí, colocando a China na pauta, você também acompanha aí, né, toda a discussão, principalmente essa guerra, digamos, entre Estados Unidos, uma guerra fria, né, entre Estados Unidos e China, e a questão tecnológica se sobrepõe, né? Tivemos recentemente aí a questão dos balões chineses, né? A China desmentiu que estavam espionando, eram balões meteorológicos, os Estados Unidos primeiro acusou, depois voltou atrás. Como é que você vê isso, assim, as grandes potências moldando a ordem internacional por meio da tecnologia também, do uso pesado das redes sociais e do ciberespaço, né? A tecnologia, ela está aqui para auxiliar alguém de alguma forma, né? E aí os governos, eles estão encontrando maneiras diversas de utilizar a tecnologia para corroborar com o que eles já fazem de maneira analógica. Então, a tecnologia, sim, esse caso do balão, né, que os Estados Unidos, esse balão chinês que os Estados Unidos abateu, é um caso, né, foi utilizada a tecnologia ali a favor, né, da espionagem, caso comprovado. Mas, assim, é uma questão que não adianta. Acho que quanto mais a tecnologia avança, mais coisas desse tipo nós teremos, né? Então, a tecnologia, para nós, pessoas comuns, ela é maravilhosa porque ela nos ajuda ali com uma televisão smart, com o telefone na palma das nossas mãos, que a gente consegue fazer tudo. Mas para o governo, a tecnologia tem os seus usos muito particulares. Então, quanto mais ela avança também, mais a questão, né, os assuntos do governo também avançam junto com a tecnologia. Assim como nós, né, pessoas normais que utilizamos a tecnologia, a nossa vida também avança conforme a tecnologia, né? Hoje nós temos carros, né, que dirigem sozinhos, por exemplo, Tesla. Então, acompanha a nossa vida pessoal, essa tecnologia, mas também acompanha os interesses do governo e qualquer tipo de interesse em que a tecnologia esteja presente.
Nesse caso aí do que você colocou, né, que seria a internet das coisas, né? A gente corre algum risco, né? Você vê pessoas muito descuidadas com relação à proteção dos seus dados, dados bancários, por exemplo, da sensibilidade das suas informações, ou seja, não parece que a gente entrega isso assim de maneira muito fácil para aqueles que estão realmente analisando os nossos dados e direcionando para que a gente pense assim ou pense assado, compre isso, deixe de comprar aquilo? É o preço que se paga, né, Marcelo? Porque existe um grande ditado aqui na área da tecnologia que diz o seguinte: quando você não paga, né, por um produto, é porque o produto é você, né? Você, usuário, é o produto. Então, quando a gente clica ali em aceitei os termos, sem nem mesmo ler os termos, né? A gente está concordando em fornecer os nossos dados em troca da utilização daquela plataforma, daquele aplicativo, né? E aí algumas pessoas, né, que são mais, assim, da área da tecnologia e entendem algumas coisas, por exemplo, estranham quando um aplicativo, uma instalação de um aplicativo de notas, de você tomar notas, pede acesso à sua câmera. E aí você se pergunta por que um aplicativo de notas quer ter acesso à minha câmera e ao meu microfone, né? Pode ser que talvez exista alguma funcionalidade dentro do aplicativo que você possa tirar fotos e incluir dentro das suas notas, ou gravar um áudio e transcrever esse áudio, mas tá vendo? Tudo isso é conhecimento tecnológico. Mas o que acontece é, as pessoas vão dando sim, 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 sem ler, sem nem saber, né, o que de fato elas estão fornecendo a essas pessoas, empresas. Então, quando a gente tem empresas aí com vazamentos de dados, todos os seus dados foram vazados, e aí você começa a receber ligações, você começa a receber e-mails, né, de phishing, tentando ter acesso à sua máquina, colocar o vírus na sua máquina, e isso, às vezes, não foi nem culpa sua, porque os seus dados estavam com a empresa. Só que aí essa empresa foi alvo de hacker e teve os dados vazados, e aí, né, os seus dados estão na praça. Então, é complicado. Hoje a gente tem, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui na Europa é a GDPR, e aí tem toda essa política, né, em volta dos seus dados, que você pode pedir a exclusão, você pode solicitar ali, né, os seus dados que foram guardados até o momento. Então, tudo isso está dentro dessas políticas. Então, eu acho que a gente está avançando, só que a gente está avançando, acho que pouco. Eu não vejo muito essa questão da LGPD sendo levada muito a sério, a não ser quando a gente fala ali de compliance, tentando multar uma empresa, né, aquelas multas milionárias, mas e a nossa realidade do nosso dia a dia como usuário? Eu não vejo muito a presença da LGPD do nosso lado. Vejo mais essas questões mesmo de processo contra empresas grandes, né, que vão multar a empresa porque a empresa não está, né, não está seguindo as diretrizes. Mas no nosso dia a dia eu não vejo muito a nossa proteção, a não ser a nossa expertise, né, de usuário para poder saber se eu posso ir por aqui ou se eu devo ir pelo outro lado. Beleza. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim. A gente conversou com o William Magalhães, que é um especialista em tecnologia da informação, desenvolvedor de produtos. Nos deu aqui uma aula, né, uma pequena aula sobre como funciona a tecnologia. Fica claro, né, que é um caminho sem volta, mas que vai cobrar cada vez mais responsabilidade, não só das plataformas, das grandes big techs, né, como se diz, mas também do cidadão comum, porque como ele bem colocou, né, a gente vai dando sim para tudo e depois a gente não sabe como é que determinadas pessoas, empresas, enfim, sabem da nossa vida, da nossa intimidade, daquilo que a gente movimenta financeiramente ou não, durante toda a nossa vida, né? Ou seja, os nossos dados estão sendo coletados e é importante que cada um tenha a sua responsabilidade, tenha consciência disso e comece a dar um sim para aquilo que realmente vale a pena, aquilo realmente que importa. Bom, chegamos ao fim, a gente vai voltar na próxima sexta-feira com mais um bate-papo com um grande ativo da ciência, tecnologia e inovação do Brasil e do Cone Sul. Um grande abraço e até lá!